Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos a essa noite de estudos. Meu nome é Rafael e estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer um bate-papo espiritual, fazer um bate-papo sobre nossa evolução, nossa jornada e assim por diante, né? E hoje, o assunto de hoje é viver no agora para que o amanhã não pese sobre nós, né? O porquê do agora, né? O tão importante essa vivência no agora, no momento, no instante que a gente está. Isso é muito importante por vários motivos, né? E um deles é manter a mente desafogada do passado e do futuro, né? Tem até uma frase aqui que eu deixei aqui separadinha, né? O fracasso não é o fim, mas sim, em parte, mas sim uma parte necessária do caminho. Fracasso não é o fim, mas sim uma parte necessária do caminho. Isso é uma coisa que faz com que o ser humano volte e reviva, reviva, reviva muitas e muitas vezes durante muito e muito tempo o passado, os velhos fracassos, os velhos erros, os velhos acertos, todo esse passado que ficou de alguma forma ali no ser humano ali marcado positivamente ou negativamente, fica ali no ser humano, né? Fica marcado e ele fica vivenciando isso, relembrando com nostalgia ou com julgamento esse passado, né? Então, o fracasso de ontem não tem, não é o fim, é só mais um passo do caminho. Temos até o senhor, como é que chama? Fugiu o nome do homem. Inventou a lâmpada, Thomas Edison. Ele precisou de 900 tentativas para conseguir produzir uma lâmpada que funcionasse. Isso já foi, eu já dei esse exemplo já, né? Em outras ocasiões, porque é exatamente isso. Ele fracassou durante 900 vezes, né? Para que conseguisse, de uma forma mais efetiva, construir uma lâmpada funcional. E ficou tão bom que demorou muitos anos para que ela fosse começar a ser alterada. Demorou muitos anos. A patente já tinha sido quebrada, ixi, já tinha passado muito tempo e a lâmpada não tinha nem sequer sido modificada, porque ele, ele já sabia 900 jeitos de não fazer a lâmpada. Então, ele já sabia de A mais B como era que se construía uma lâmpada. Então, ele construía uma lâmpada de forma que ela era muito funcional, tinha muita utilidade. E assim a gente pode ver esse exemplo conosco, com os nossos fracassos, né? Para que os nossos tropeços e tudo mais, para que a gente não tenha esse medo, essa, essa parte mais de julgamento do nosso ser, esse auto-julgamento, né? Aliás, para que a gente solte esse peso desnecessário, para que continue a nossa jornada. Então, aqui a gente tem um momento importante, né? Do nosso caminho espiritual. A gente começa a conviver conosco, com o nosso próprio ser, cada vez mais durante o momento do agora. Isso proporciona cada vez mais equilíbrio, porque no momento do agora não existe problema, não existe nada que possa afetar, nada. Então, no momento do agora, está tudo perfeito. Parece até parece até bobagem falar dessa forma, mas é, a gente começa a observar o agora, a gente sai da condição de futuro, um futuro que pode ou não se realizar, né? Ou de um passado que fica pesando nas nossas costas. Tanto é que
a gente tem esse esquecimento toda vez que chega nessa experiência mais densa, a gente esquece da última experiência, de todas as outras experiências que a gente teve com o corpo físico, a gente esquece. Por quê? Justamente para ter oportunidade de começar um molde novo, é, começar até, eu até me engasguei aqui, me desculpe, começar até de forma mais límpida. É como se a gente estivesse limpando, dando um livro em branco para a pessoa, para ela começar do zero. Toda a sua jornada, tentar de novo, do zero, sem o conjunto de crenças que ela tinha. Por exemplo, hoje, um ser humano comum tem um conjunto de crenças enorme, vasto e super pesado, que modifica tudo que vem para ele. Então, quando a gente observa dessa forma, que o, as crenças que a gente tem são, na verdade, como se fossem um, uma barreira que modifica tudo que a gente deveria enxergar límpido. Se fosse um vidro transparente, como é um vidro todo sujo, todo deformado, ele modifica a imagem. Então, cada crença é um desses vidros todo deformado, todo alterado, e toda vez que a luz passa por esse vidro, ela se altera, então chega para a gente uma imagem totalmente diferente. De uma forma mais dinâmica, mais próxima do que a gente está acostumado, para que você possa entender isso, é o que a gente consegue ver como a pessoa, a gente fala para pessoa, a gente fala para a pessoa o seguinte: ô João, eu vou na esquina e vou comprar pão. Sentença. Então, o João, que tem o seu conjunto de crenças, ele acha que alguém vai comprar pão para ele. Ele já começa a alterar toda aquela informação que está vindo. Aí é como se até para quem fez essa brincadeira de criança, é como se fosse o aquele telefone sem fio. A gente fala uma frase aqui e vai passando no ouvido de cada um e a pessoa vai alterando, vai alterando, vai alterando até chegar no último para conferir. E nunca é o que, nem perto do que foi falado a primeira frase. Então, tem uma diferença muito grande. E a gente percebe isso no comportamento das pessoas. Às vezes a gente fala uma coisa para a pessoa entende totalmente errado, totalmente fora de contexto e usa aquilo como se fosse, como se estivesse sendo ofendida, né? Então, por isso que a gente tem esse cuidado de comunicar o verdade que dá no nosso coração só quando a pessoa pergunta, né? Só quando a pessoa solicita essa verdade de nós. Aí a gente comunica. E tudo isso tem a ver com o quê? Com o agora, com a convivência no agora. Porque o ser humano ele vive num tempo psicológico do amanhã ou de ontem, onde o sofrimento e as variâncias do humor e da psique e de tudo mais ali estão sempre ali numa bagunça. Porque esse tempo é psicológico. Tanto é psicológico que dependendo se você está fazendo alguma coisa que é, como pode-se dizer, que você se sente bem, que você ama em fazer, então esse tempo nem parece passar. Agora, quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, você não suporta, parece que passou 5 minutos e parece uma eternidade. Parece que passou 3 dias ali, você tendo que fazer aquela situação, aquela tarefa que você não gosta. Então, quando a gente sai desse tempo psicológico humano que fica ao redor da, do agora ou adiante, projetando conceitos, ideologias, né? Um exemplo disso também do amanhã é quando o pessoal arruma o seu primeiro namoradinho ou namoradinha que
cria aquela imagem de que vai ser uma pessoa linda, maravilhosa, esquece que isso é uma projeção que a pessoa está fazendo, de que que o amado ou a amada pode ou não pode ser. Então, a gente chega no momento em que as decepções começam a aparecer, porque o amado ou a amada tem os seus gostos particulares, tem as suas preferências, e quando esse esse comportamento não bate com o que a pessoa projetou, ela projetou ali o que quer projetar, né? Projetar é o construir aquela imagem do que você quer, do que você acha perfeito. Então ela, a namorada ou namorado, ah, nossa, minha namorada é perfeita porque ela é assim, assim, assado. Aí na convivência vai se percebendo que não é nada disso. E nesse momento começam a se quebrar as os cristais ali, começa a se quebrar ali a imagem de, de santismo ali, toda essa imagem que a gente faz da pessoa. E isso começa quando o amor é baseado em aparência, quando é baseado em alguma coisa que possa ser vantajosa para mim, isso vai facilmente fazer com que esse relacionamento se desconstrua ao longo do tempo com maior ou menor velocidade, né? E quando a gente está no agora, no momento do agora, você não se preocupa em projetar nada lá no futuro, porque você sabe que se você projetar, isso é só uma imagem do que você acha que pode ser, mas você acha que pode ser, mas não tem certeza. Ninguém tem. Então é uma possibilidade que aquilo ocorra. Então, ficar no momento do agora tem essa vantagem que você não cria essas projeções, não cria essas imagens do que você gostaria. Você se permite receber o que realmente é naquele momento. E isso, por incrível que pareça, é melhor e mais profundo do que você projetar uma santidade da pessoa ou de um grupo de pessoas, porque todos vão falhar, todos vão tropeçar, todos têm as suas manias, os seus trejeitos, os seus tiques, que não vão ser agradáveis para todos, né? Então, nesse momento a gente começa a ver o quão importante é se manter no agora. Porque se você voltar, você fica revivendo aquele passado, trazendo à tona novamente todo aquele sentimento de angústia, ou sentimento de conflito, ou sentimento de medo, e isso vai se impregnando na sua consciência, se impregnando cada vez mais. Por isso que a gente sempre fica no agora. O agora é o completo e perfeito equilíbrio da consciência humana, da consciência espiritual. Por que que ele é o completo e perfeito equilíbrio? Porque ela não está projetando nada e nem está relembrando nada. É claro, a gente relembra algumas coisas ou projeta algumas coisas para convivência, para ter o aprendizado, mas não fica preso nisso. Por exemplo, o que eu estou falando aqui? É, eu estou aqui, eu tive um relacionamento que foi muito desgastante, que não foi legal para mim nem para a pessoa. A moça teve um monte de problemas, eu tive um monte de problemas. Então, isso fica gravado na minha consciência. Só que eu não fico preso nisso. Mas se começar a ocorrer, se eu entrar em um outro relacionamento e começar a ocorrer as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos de ambas as partes, eu já sei onde vai dar isso. Vai dar em problema, novamente. Provavelmente um problema igual ou parecido ou até maior até. Por quê? Eu já vivenciei isso. A diferença é que eu não estou preso nessa memória.
Eu não estou revivenciando ela com angústia, com raiva, porque eu acho que fulano não fez certo comigo. Tá, mas todo mundo erra. E o erro, como está aqui, o fracasso, o erro, não é o fim. É só uma parte da jornada. Porque a gente erra, a gente tropeça, a gente acredita que o jeito com que a gente está lidando com a vida é o melhor jeito, mas com o passar do tempo e das experiências que vamos tendo, isso vai se mostrando cada vez mais como que a gente equilibra todo esse comportamento, todo esse julgamento que a gente faz, e a gente vai deixando de lado, vai deixando de lado. Por isso que essa diferença é tão grande, porque a pessoa tem aquela pessoa que lembra o passado quando é necessário para não entrar numa experiência desastrosa novamente, e a que lembra do passado a todo instante como um vício, como uma forma de autopunição, não sei. Eu já passei por isso também, mas é praticamente como se fosse um vício que a pessoa tem que fica ali naquela, revivendo aquilo. Ah, porque o fulano, ele não podia ter feito isso, ele me prejudicou e não sei o que lá mais, e piriri, parará, e fica revivendo aquela angústia, aquela angústia, aquela angústia, e não abre espaço para que novas coisas aconteçam. Por quê? Ele está vivenciando aquilo, ele só está enxergando aquilo, e ele não permite que os olhos do agora vejam o que tem de possibilidades nesse momento. E a mesma coisa ocorre com a projeção. A projeção também tem a mesma natureza, né? Porque a, a memória, quando ela é viciante, ela fica só no passado. Quando é uma projeção, ela fica só no futuro, mas elas acabam tendo a mesma condição, porque a pessoa fica presa num, num momento de consciência que ela fica, não, amanhã você vai dar certo. Não, amanhã vou ser feliz. Amanhã eu vou conseguir. Amanhã eu vou isso, amanhã eu vou aquilo. Ela fica sempre projetando para o futuro uma felicidade, uma construção, um aprendizado, seja lá o que for. E não sai disso. E não sai disso, fica sempre projetando para o futuro. Amanhã, sabe-se lá quantos milhões. Para quem já vem do caminho espiritual, tem muito essa questão, né? Não, daqui uns milhões de anos você vai ser que nem Jesus, mas não agora. Então você está vendo como que você já está projetando uma coisa que não é. E você, nas palavras do próprio Mestre Jesus, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. No presente, no agora, ele disse isso. A conjugação do verbo é no agora. Só no agora que isso é de fato. Então, quando você olha esse tipo de projeção, você fica em alerta. Está projetando, não, mas não é amanhã, é agora que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que caminhar, que eu tenho que parar e soltar isso. Tem que ser feliz agora, não é amanhã. Independente da condição, independente da situação, independente da aparência, esteja diante de ti. A condição do agora é sempre mais profunda, mais acolhedora, mais confortável para a consciência espiritual. Porque ela não vem carregada nem de projeção, nem de histórias ali do passado, que estão ali carregadas com todas as suas crenças, né? Então a gente começa a perceber a importância do agora nesses momentos. E aí a gente vai percebendo cada vez mais conscientemente que tudo isso que a gente projeta, opa, projetei aqui, não, porque se eu conseguir aquele trabalho, eu vou fazer aquela venda ali, eu vou comprar tal carro, porque é uma venda, tem uma comissão de não sei
quantos e eu vou ficar numa boa. E aí vai lá, tem a venda e a comissão não é nada daquilo, porque você teve que fazer um monte de concessão para conseguir vender. Aí lascou, aí perdeu aquela, aí quebrou aquela expectativa de uma comissão gigantesca. Nossa, quebrou aquela expectativa. Quem que quebrou essa expectativa? Foi você mesmo. Por quê? Você criou essa expectativa. E a expectativa é um castelinho de cartas. Tão frágil que apenas de olhar para ele já começa a cair. Então, essa importância de manter-se no agora é muito grande. Porque à medida que você vai se mantendo no agora, é claro que não é um processo vagaroso no início, de muita calma, de muita paciência consigo mesmo, porque não é uma coisa que você consegue do dia para a noite. Sabe-se lá quanto tempo, quantos anos, quantos milênios, sei lá, você tá teimando em projetar, ou viver no passado, ou ficar projetando um futuro milagroso. Vai saber quanto tempo você tá preso nessa crença, nessa ideia que é lá ou é lá? Tá na frente ou lá atrás que tá, ó, viver? Ah, porque eu era tão feliz e não sabia. Quantas vezes a gente não escutou essa frase infeliz? Por quê? A pessoa vive comparando o agora com o ontem. Tem importância se você fizer isso no momento de comparação consciente do agora. No agora eu tô com um problema. Nossa, perdi meu carro, bati meu carro, perdi meu carro, cara. Nossa, era um carro muito importante, levava minha família, meus filhos para a escola. Poxa, que carro era porreta esse carro, não dava tanto problema, manutenção era baratinha. E olha, nossa, mas daí você lembra, a consciência que trouxe esse carro não foi essa mesma que é a sua? Então, olha, em vez de você ficar lamentando, você lembra dos momentos bons que você teve com esse carro e se você observar no momento do agora, você tem a oportunidade de receber o seguro ou consertar ele e recebendo o seguro de pegar um carro melhor, até mais novo. Então, no agora, a possibilidade é sempre maior, é sempre mais equilibrada. Porque no futuro, no passado, você fica lá revivenciando, tendo pesar pelas coisas que já não estão mais ali, ou pelas situações que não estão mais ocorrendo, ou pelo futuro, de um futuro milagroso, majestoso, lindo, cheiroso, que nunca vem. Então, no agora, qual a sua decisão? Qual o seu pensamento? No agora, livre-se do passado e do futuro. Permita-se receber o que vem no agora. Isso não quer dizer, mais uma vez, que você não deva planejar. Ah, eu vou estudar porque eu quero ser engenheiro. Não, isso não tem nada a ver. Isso é um planejamento do que você quer ali, que você se sente bem com aquilo. Isso não quer dizer que você tá, nossa, é, eu nossa, eu vou ter que ser engenheiro, e meu Deus, quando eu for engenheiro, e só ficar nisso. Não, você sabe que você tem a jornada de estudar, passar na prova, de passar de ano, de passar, fazer o TCC e depois receber o diploma de engenheiro. Você sabe que é uma jornada. Assim como você sabe que a experiência também é um aprendizado que ficou gravado ali. Então, aí você começa a perceber a diferença entre planejar e projetar o futuro, fazer uma projeção do futuro. Porque planejar, você tá, não, ó, planejo, tem o plano A, que é o principal, se eu fizer tudo certinho, se eu conseguir fazer tudo certinho,
eu chego nesse resultado, nesse ou nesse, nesses três resultados, a partir desse plano. Se não der o plano A, tem o plano B, que daí eu posso também chegar nesses resultados com uma certa dificuldade, uma certa modificação, mas eu chego. Agora, quando você começa a projetar, olha como é diferente a projeção, porque você começa a fazer um caminho, uma linha fixa, uma linha sem modificações, sem permissão para que aquilo ocorra ou não. Porque você planejou, tá? Eu quero ir lá na casa da Mariazinha e convidar ela pra namorar comigo, pra sair, pra namorar comigo, e a gente se casar e não sei o que lá, a gente vai ter 10 filhos e não sei o que lá mais, e eu vou conseguir não sei o que lá. Tá, e se não for? Essa é uma possibilidade da Mariazinha gostar de ti, mas também tem a possibilidade da Mariazinha olhar pra ti e falar: não quero, não me sinto bem contigo, não vou com a tua cara e pronto, não quero. Você já pensou nessa possibilidade? Essa é a diferença da projeção para o planejamento. Planejamento tem a possibilidade que eu consiga alcançar isso. Tem essa possibilidade. Agora, a projeção eu fico fixado nisso, como se isso fosse a única coisa que importasse no mundo. Não tenho essa diferenciação, esse ato gigantesco. A mesma coisa ocorre com as lembranças do passado. Quando você fica rememorando, 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 é muito diferente de quando você lembra, opa, esse caminho aqui eu já fiz uma coisa parecida, não deu muito certo. Eu assinei um cheque ali e não fiz as chavinhas ali atrás dos numeração e não fiz o risquinho ali no final do escrito do número, então a pessoa colocou um zero lá e escreveu ali de R$ 100, escreveu 100 milhões, 100 mil. Então você sabe que se você não fizer, você vai ter. Agora, toda vez que você vai fazer um pagamento, meu Deus, nossa, agora a pessoa vai me roubar, que não sei o que lá. Você está vivenciando de novo aquele mesmo momento, com o mesmo peso, com o mesmo julgamento, que é diferente de lembrar da situação para não passar por ela de novo. Ah, tá, eu passei o pare ali sem olhar, sem frear, e ixi, deu mó chabu. Bati de frente ali com outro carro, amassou tudo, reganhou tudo meu carro. E agora? Na próxima, opa, chegando no pare, eu freio. Eu freio. Agora, quando a pessoa tá presa nessa condição, ela fica, não, mas não é que o pare lá não tinha como. Tava mal pintado no chão, a placa nem tava encoberta. Começa a jogar um monte de culpa. Porque aí, quando a gente começa a jogar um monte de culpa, é outro sintoma de que você está vivenciando o passado sem olhar para ele com a dignidade, com a caridade com o seu próprio ser, porque o seu ser também participou daquilo, de uma forma ou de outra. Participou. Então, não tem o que fazer. Tu também participou daquilo, então, e aí? É corresponsável de alguma forma. Então, aí a gente começa a ver todas essas questões que fazem com que a gente fique ou no passado ou no futuro. Passado ou no futuro, passado, futuro, passado, futuro. E fica nessa dualidade. Mais uma vez a gente vê isso como dualidade. Que fica ou num extremo ou no outro. E aí a gente chega no momento que a gente começa a se equilibrar, começa a meditar, olhar para as coisas que a gente está experienciando e começa a vivenciar o agora cada vez mais e com mais frequência, e com mais qualidade, e com mais equilíbrio, e com mais consciência do que está ocorrendo naquele momento. Cada vez mais. Cada vez mais. De início é difícil porque você está muito acostumado com aquela situação de ficar
projetando ou de ficar chafurdando no passado. Então, você começa a vivenciar um pouquinho o presente, relaxa e volta. Dá aquela bagunçada de novo. Depois você relaxa, volta, vivencia o presente, até que isso se torne cada vez mais constante. Esse é o objetivo do agora. Por isso que toda a conjugação de uma verdade espiritual é sempre no agora. Vós sois deuses. Eu sou. Tu és. Tudo sempre no presente. Deus está comigo. Desde antes de Abraão e muito depois do que esse mundo não existir mais. Então, é sempre no agora que Deus está comigo. Mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, Deus está comigo. Novamente, no agora. Ele está aqui comigo, ele não me abandona. E aí a gente entende, chega um momento que a gente entende que não tem como separar eu e Deus. Eu e Deus somos uma coisa só. O que nunca houve foi a projeção, foi aquela construção chamada ego, que tem a personalidade identificada como Rafael, como José, como Maria. Aí eu vou percebendo quanto mais tempo eu fico no agora, mais eu percebo isso de forma consciente. Porque de início, quando eu falo eu sou Deus, aí, meu amigo, vem na cabeça ali, mas peraí. Se eu sou Deus, por que que eu não tô curando? Por que eu não tô fazendo? Por que eu não tô acontecendo? Por que que eu não sou tão um? Por que que eu não sou tão honesto? Por que que eu não sou tão aquilo e isso? Então a gente começa, a gente ainda está na dualidade porque a gente projeta, quando fala eu sou Deus, é instantâneo que vem todos aqueles tropeços do passado ou a projeção de que algum dia eu vou ser Deus, vou ser tão bom quanto Jesus. Então a gente vê que aí também nessas crenças estão essas projeções, essas chafurdares aí na lama, então a gente começa a perceber isso. E aí a gente consegue sentir que eu sou Deus. Mas isso não é um fato que engrandece ou enobrece o meu ser. Porque eu já era Deus mesmo quando eu era o pior dos seres humaninhos. Ali, sabe-se quantas ali, umas 10 encarnação para trás, ou uma só que for, que eu era um ser mais atentado, aprontava e fazia e acontecia. Eu também já era essa consciência de Deus em expressão. Eu só estava representando um outro personagem. Um personagem com outro nome, com outra profissão, com outra família, com outro isso, com outro aquilo. E se eu lembrasse de todos os erros que eu cometi nesse passado? Por isso que a gente tem esse esquecimento. Por isso que a gente, é, hoje, a gente pode falar para você que está assistindo aqui agora, não carregue todo o peso do fracasso, do erro. É claro que a gente se lembra disso até para que não ocorra novamente, mas não se pune por causa disso. E sabe que errou? Tá, beleza, eu errei. Agora o que que eu tenho que fazer para consertar isso? Então eu vou lá e faço. Perfeito. Você sai daquele julgamento. Olha como eu fui isso, como eu fui aquilo. Não, mas amanhã eu vou ser um santo. Amanhã eu vou ser isso ou aquilo. Para mim foi uma jornada assim parecida, porque às vezes quando eu errava, eu demorava semanas e meses para voltar para acreditar que eu tinha uma espiritualidade. Porque, nossa, eu errei aqui. Se eu errei, cara, como que eu. Não, eu não mereço ainda. Tem que esperar eu esperava um tempo, acreditando que eu tinha que esperar um tempo para que Deus tivesse, aliás, misericórdia de mim e pudesse me perdoar.
perdão é instantâneo. Errou, perdoou. Acabou. A diferença é que as consequências vêm independente do perdão. Eu fui lá, eu atropelei um gatinho na rua, de propósito, e filmaram. É, tá perdoado. Mas você vai ter que arcar com as consequências da mesma forma. Continuando aqui, o perdão ele não é igual a remissão de pecado. Primeiro, porque não existe pecado, existe consequências das nossas ações. Isso sim. O pecado é uma invenção, porque aí é uma forma ainda tem muito essa questão, né? Principalmente agora que eu tô vendo também a questão religiosa através dos estudos que eu tô fazendo, que voltei a estudar na faculdade, né? E tem um trecho lá que tem uma matéria que se chama religiosidade, né? Então, como é na PUC, então eles têm essa matéria e eles ainda têm essa visão, todas as religiões ainda têm essa visão categórica do medo de Deus, do temor a Deus. Essa dualidade de Deus é um Deus que te ama, mas também te pune. É um Deus que te ama, mas tá ali com o porrete na hora que você fizer alguma coisa errada, toma na cabeça. Não tem isso. As suas ações são a punição em si, ou o gozo em si. Por quê? Se eu for na parede aqui, tem uma parede aqui, ó, vendo branquinha aqui, ó, tem até o violão que tá meio apagadinho aqui, tem uma parede aqui atrás. Se eu for lá encostar a mão com uma delicadeza, com uma leveza, encostei a mão, nada. A parede também encostou em mim. Agora, se eu for lá todo bonito e cheiroso e der um baita de um soco na parede, o que que vai acontecer com a minha mão? Vai quebrar todos os dedos. Não tem meio termo. Foi Deus que me puniu ou a própria ação? Ou seja, não tem punição. É a reação. É a física pura. Ação e reação. Se eu acelerar o meu carro, acelerar na pista, não, mas que é uma baita de uma retona, mas o carro não foi feito para correr desse jeito. Ele foi feito, claro, ele tem um marcador lá que vai até 200, mas ele não foi feito para andar nessa velocidade. Ele não foi projetado. Se você der uma batidinha nessa velocidade, meu amigo, ó, um abraço. Virou pastel de asfalto. Não tem meio termo. Foi Deus que te puniu? De forma alguma. Foi a sua própria ação que causou essa reação. Se eu empurrar uma bola, se eu pegar um pêndulo e amarrar uma bolinha aqui, empurrar essa bolinha, qual que é a minha ação? Estou empurrando. Qual que é a reação? A bolinha se deslocar. Tudo tem uma ação e reação. Por isso que tem até uma das verdades ali espirituais, que acho que foi Agostinho que falou, se não me engano. Se alguém aí quiser colocar nos comentários para corrigir aí, fique à vontade. E tudo me é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Porque eu sei que a reação não vai ser agradável ou vai ser boa para mim. É justamente por isso. Eu posso pular num poço cheio de crocodilo? Pode, não tem problema nenhum. A reação é que o crocodilo vai te dar umas mordidinhas, ele vai fazer carinho com os dentes dele. Não tem meio termo também. O bicho é a natureza dele. É a natureza do animal. Por isso que todas essas coisas no agora se tornam visíveis, se tornam fáceis de se perceber. Você está no agora, você não está no desespero, nem na angústia no desespero do futuro, que você não alcança, nem na angústia do passado que você não consegue tirar de ti, porque é uma parte de ti aquela experiência.
Você não precisa tirar daqui de ti. Você precisa aprender com ela. Mas não tirar de ti. Você não vai tirar a sua experiência de você. Você vai vivenciar ela e aprender com ela. Então, toda vez que você não está na angústia, um futuro que não chega, ou naquele negócio do passado também que não larga de ti, você está na onde? No equilíbrio. No equilíbrio espiritual da sua consciência. No verdadeiro paraíso, onde tudo está perfeito. E naquele momento, tuas decisões são baseadas no agora, sem projetar nenhum milagre, nem ficar vivenciando nenhuma tragédia, nenhuma coisa lá maravilhosa que você gostaria de viver de novo. O que vem é o presente. Tem até o desenho do Kung Fu Panda, né, que tem ali, é para criança, mas tá ali, né? Passado já foi. O futuro ainda será. Mas o agora está aqui, por isso se chama presente. Ele é um presente para você. Se você deixar de lado todas as suas crenças, todos os seus julgamentos do que é que está vindo para você, você vai se permitir se abrir a uma opção que você até então não tinha visto. Porque até então você estava focado no futuro, tentando, correndo, lutando com unhas e dentes por uma coisa que não era benéfica para você e Deus estava tirando, e Deus estava tirando, Deus estava tirando. Não, mas essa namorada não é a melhor para você. Não, mas você vai atrás dela, você manda flores. E a menina fala: Não, mas eu não quero nada. Mas você inferniza a coitada até ela aceitar você. E aí, o que ocorre? Ela vê que você continua sendo a pessoa chata, não é o que ela esperava. Aí, por um belo dia, ela simplesmente vai embora e o seu mundo desaba. E aí você fica, não, mas olha o que eu fiz pra fulana. Daí você volta pro passado. Olha o que eu fiz pra fulana, pra Bernadette. Eu fiz pra ela, eu mandei flores, eu fui o melhor marido, eu fui o melhor namorado, eu fui o melhor isso e aquilo. E ela não viu isso. Você não foi o melhor. Porque senão a pessoa não teria corrido de ti. É claro que ainda tem ainda a condição de, na humanidade que a gente vive, ainda tem a condição das aparências. Ainda tem muita aparência. Ainda se vive muito pelas aparências. Então, tem muito o que fazer. Receba o que vem de Deus, que é o seu próprio ser, no agora. Receba isso. Não julgue. Não se permita. Isso é parte do processo de viver o agora. Não se permita julgar que isso é bom ou ruim. Espere. Só espere. Não, não vou julgar. Vou ver o que é isso. Vou ver como. Receba isso como se você não conhecesse. Como se ninguém conhecesse isso. Não permitindo nem de fora, nem de dentro de ti, um julgamento. Não. Fulano falou que não é bom. Ah, não, não, não. Fulano não vou, eu vou lá, deixa eu lá ver. Foi, já que veio na minha experiência, deixa eu lá ver o que é. Eu tive um professor, é, Célio, ele, quando eu estava estudando com ele, ele contou a seguinte experiência. Ele foi comprar um carro, né? Aí ele se apaixonou por um carro que era um pouco mais antigo, 2 anos mais antigo do que esse que já estava ali, que veio para ele, né? Mas esse outro era mais esportivo, tinha umas rodonas não sei das quantas, um som não sei do que lá, e piriri parará, e tinha isso, e tinha aquilo, tinha não sei o que lá mais, e tinha não sei o que lá mais. Só que esse carro voltava para ele, o outro.
É mais simplesinho, só que cabia toda a família dele. Essa era a vantagem desse outro carro. Era 2 anos mais novo e cabia toda a família. O outro, nossa, o outro tinha ar-condicionado, o outro tinha não sei o que lá mais, e a roda que rodava até não sei o que das quantas, né? Enfim, tinha todo um- uma história por trás desse carro aí, né? Que ele estava apaixonado. Mas a esposa dele falou: Ó, vamos pegar esse aqui, né? Ele é mais barato, é mais novo e cabe todo mundo. Cabe a família inteira, de uma vez só. Ele, pô, meio a contragosto, mas foi. Aceitou esse carro, né? Até porque a esposa insistiu com ele, né? Algumas semanas depois ele descobriu que esse carro era uma bomba. E esse carro que ele estava apaixonado lá, que tinha todas as vantagens, era uma bomba, porque o antigo dono só tacava-lhe pau nesse carro e cuidar que era bom nada. Então tava todo maquiado, todo ali, peitado só para parecer um presentão. Então, também é mais uma aparência. É mais um exemplo de como a gente pode perceber as coisas que vêm de Deus para nós. Uma outra forma também é quando a gente começa a perceber que a gente começa a ter que argumentar demais. Não, porque vou precisar disso por causa disso, disso, daquilo, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Não, mas eu consigo, eu faço um esforço aqui, outro ali, para conseguir pagar, para conseguir ter, para conseguir isso, para conseguir aquilo. Tudo isso, toda essa justificativa, ela não é, ela é do ego. O ego justifica, porque o ego é aquela aparência daquele negócio mais bonito, mais chique, mais elegante, mais tecnológico, mais seja lá o que for, mas que é aquilo. Quando uma coisa mais simples, mais barata e até menos, com uma aparência mais simples ali, seria muito melhor. Então, como que é a voz, a presença de Deus dentro de nós? É simples. É aqui, ó. Vai aqui. Onde? Como? Vai aqui. Não tem justificativa, só vai. Quando todo estudante do caminho espiritual, quando chega no caminho espiritual, ele começa a sua jornada, ele tem um período ali que ele vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, até chegar num ponto em que ele é chamado a dar testemunho da fé que ele está batendo no peito ali. É o momento em que a presença de Deus te chama na beira do penhasco. Você está ali na beira do penhasco, está aqui, ó. Bem aqui, ó, tá o penhasco aqui, sabe? Você tá bem na pontinha aqui e Deus tá bem aqui, ó. Bem aqui fora do penhasco aqui. E ele fala pra você, dá mais um passo. Dá mais um passo até mim. Você vai chegar até mim. Dê mais um passo que você chega até mim. Ih, mas peraí. É buraco aqui, ó. Qual o tamanho do buraco aqui, ô Deus? Peraí. Não, mas peraí. E ele fala, só dê mais um passo. Confie em mim. Dê mais um passo. Esse é o momento crucial. É claro que isso é uma metáfora, não acontece assim de fato, né? É uma metáfora porque a pessoa ela vai ver, vai chegar no momento ou ela acredita ou ela sai correndo. Ou ela vai ou ela fica. Não tem meio termo. Porque todos têm as mesmas oportunidades todo santo dia. E essa aparece com frequência e com frequência. Vem, dá mais um passo. Vem, dá mais um passo, confia em mim. É claro que para o ser humano carregado de crenças, a crença é que se eu der um passo, eu caio no buraco. Vou dar um passo, vou cair no buraco. Oh, mas peraí. É a mesma coisa com todas as verdades espirituais. Elas têm o teor paradoxal. Por quê? Eu já até expliquei isso um monte de vezes aqui. Porque tudo o que eu tenho é teu. Isso Deus fala para ti. Fala.
Para ti, ó, faz 2000 anos que estão sendo falado isso para ti. Tudo que eu tenho é teu. Você não precisa lutar por nada. Vendo os pássaros, eles não constroem casa, não plantam e nem tem silo. Você não precisa lutar. Receba só. Só receba. Mas aí o homem luta. O homem luta. O homem luta. Por que que não se abre para essa verdade? Por quê? Ele entende isso como não fazer nada. A inatividade. Você vai receber. Você está fazendo as suas tarefas do dia a dia, fazendo a limpeza da casa, estudando, indo no mercado, piriri, parará. Toda a sua tarefa, todos os seus deveres do dia a dia, você vai continuar fazendo da mesma forma. É que aí é que está o paradoxo. O pessoal entende isso como se você não precisasse fazer mais nada. Você está aqui, Deus vai pôr você na palminha da mão aqui assim, ó. Vai pôr você aqui bonitinho, vai pôr uma cobertinha, um ar-condicionado, um doce de leite, um chocolate, um cachorro quente, você vai viver na mordomia pro resto da vida. Não, não é isso, meu amigo. É por isso que as pessoas não dão esse passo, porque a verdade é paradoxal. Você vai receber, mas você tem a sua parte para fazer também. Você está vivenciando um personagem. Então você tem que vivenciar esse personagem. O personagem é médico? Então você vai ter que ir lá consultar as pessoas, olhar para o estetoscópio, dar o remedinho. Não é porque você está aqui no mundo vivenciando o espiritual que você vai largar a sua profissão. Pelo contrário, se for necessário, você muda, ou não. Aí é o que vier, é o que Deus colocar no seu caminho. E isso não é uma determinação sua. Outra forma de ver isso foi quando o o Paulo de Tarso falou pro André lá, acho que é André o nome dele, estava escrevendo a história dele. Falou, eu fui para a direita, Deus me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda, Deus me mandou para a direita. Toda vez que eu ia para o lado que eu achava que Deus estava querendo me mandar, eu estava indo para o lado errado. Ou seja, não crie expectativa de que você vai conseguir achar que você sabe o que Deus quer para sua vida. Não, meu amigo. Permita-se receber esse presente, essa surpresa diariamente. No agora. Mantenha-se aberto no agora. Esse é o mais importante. Porque quando você está no agora, nenhuma dessas coisas vai ser importante para ti. Porque você sabe que se houver a necessidade de se alimentar, vai aparecer o trabalho, vai aparecer o não sei o que lá, vai aparecer não sei o que lá, não sei o que lá, até você conseguir a comida para você se alimentar. É que tem alguns casos extremos. Por exemplo, Elias estava lá, todo lascado. E mesmo assim, vinha um corvo com bolo para ele. E aí? Aí o povo acha que não, eu não preciso fazer nada. Deus vai mandar um passarinho lá para mim com umas notas de 100 e eu vou pagar minhas contas. Não, não é assim. Mais uma vez, lembrando, esse é o paradoxo da verdade espiritual. Elas Elas parecem uma coisa, mas elas são uma dimensão muito maior que isso. E mesmo que eu explique, continue explicando aqui por horas e horas e horas e horas e horas, ainda vai ser só um conceito que eu vou te passar aqui. Você vai ter que sentar, meditar sobre essas verdades, meditar sobre o que está sendo dito aqui, horas e horas por dias e dias. Não, não quer dizer que tem que ser horas e horas contínuas. Medita 10 minutos aqui, 10 minutos ali, foi no banheiro na hora do trabalho, tá fazendo seu xixizinho, 5 minutinhos, dá uma meditada, relaxa. Eu e meu pai somos um. Não existe outro ser além de Deus. Então, o meu ser é Deus. Então você começa a meditar e vai e deixa. E aí, quando você estiver em casa lá, você faz uma meditação mais profunda, mais longa. E esse é o processo para que você sinta essa verdade. E você vai entender ela
no seu coração. Porque tem uma diferença da verdade intelectual para verdade experienciada. Tem uma diferença enorme, enorme, que nem a infinitude do universo pode contemplar, não consegue caber. É tão enorme. Porque é como se eu pegasse para uma pessoa que é cego e começasse a falar para ela, ó, tem uma rosa amarela aqui, linda, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela não é cego desde nascença, ela não sabe o que que é isso. E o que que é isso, uma rosa? Não sei, não sei como é que é. Aí você descreve que é assim assado, e o amarelo é uma cor que não sei o que lá. Você vai descrever o amarelo. Mas ela nunca viu essa pessoa, o amarelo, uma rosa amarela. E aí piorou mais a situação. Vocês estão vendo como que é difícil explicar a verdade espiritual para uma pessoa? Porque falta uma dimensão inteirinha, inteirinha, inteirinha de informação para essa pessoa. E qual que é essa dimensão? Aqui, do coração. Por isso que se senta e medita. Por isso que se senta e medita. Pessoal, o bate-papo de hoje é isso. Espero que tenha preenchido seu coração de forma que tenha uma base para que você medite, que você se aprofunde espiritualmente nisso e sinta no seu coração isso que eu acabei de falar. E só tem um jeito de se vivenciar a verdade espiritual, é sentindo através da meditação, não tem outro caminho. A meditação é que pode ser feita de infinitas formas, mas tem que ser feita através da meditação. O caminho é até Deus, meditação, sim, chama meditação, mas eu posso fazer a meditação assim, 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 não interessa. Medite do jeito que você quiser. Você vai acabar modificando a sua meditação, o seu jeito de meditar, a sua percepção da meditação, conforme a necessidade do seu ser espiritual e não de alguém que falou. Então, se esse assunto foi gratificante para você, espero que tenha tocado seu coração e que na meditação essas palavras, esses conceitos que eu pude passar da forma mais, da melhor que eu pude, né? Eu sinto muito se alguém não conseguiu alcançar ou se não entendeu, mas eu fiz o meu melhor aqui, para que você tenha essa experiência, para que você também tenha essa experiência, participe dessa espiritualidade, dessa cristicidade, dessa divindade que você é aqui e agora. Então, fica com um grande beijo no coração, um abraço e até a próxima semana.